Transformers conseguiu maior visibilidade para o público graças à franquia de filmes pelo Michael Bay. Isso todo mundo sabe. Mas sua origem não está nos filmes, e sim nos desenhos, começando em 1984 com a sua série animada. Em 1986 teve seu primeiro filme animado, indo até mesmo para o cinema. E anos depois, finalmente, veremos no cinema a origem de Prime e Megatron, em formato animado ainda, e sem humanos, finalmente. Eu já assisti Transformers One, e nesse vídeo eu vou comentar e analisar com vocês o novo filme de origem dos Transformers. Pessoal, eu já vou falar de cara que eu não sou um grande fã da franquia Transformers, principalmente pelos filmes do Michael Bay. E quando eu vi a notícia que teríamos um Transformers One, ou Transformers o início, eu lembro daquela lei do cinema. Qualquer coisa que tenha a origem, o começo, início, é ruim. Menos o filme A Origem e Batman Begins. Mas eu fiquei com o pé atrás quando eu vi essa informação de Transformers o início. Mas com algumas informações que eu acabei tendo conforme eu ia chegando perto do lançamento do filme, foi ganhando meu interesse. E principalmente que seria uma versão animada e também que a gente não teria humanos e seria focado nos Transformers. E por esse motivo eu estou fazendo esse vídeo. Eu não sou um grande fã da franquia, mas saí desse filme com mais vontade ainda de ver a continuação. O que vai acontecer depois? A guerra dos Autobots e os Decepticons. Eu fiquei com vontade de ver mais desse universo. Então, por esse motivo, de uma pessoa que não é fã querer ver mais, mereceu um vídeo. Então, bora aí comentar sobre esse novo filme. Transformers, como eu falei, teve a sua origem para o público infantil, indo com as animações. Primeiro foi criada a linha de brinquedos dos Transformers, depois as histórias. Então foi meio ao contrário, Normalmente são as histórias e depois os brinquedos. Com o Transformers foi ao contrário. Foi criado os brinquedos, depois que foi criado os brinquedos, a linha que criou aí a coleção de Transformers buscou então uma empresa para criar as histórias. E aí que a Marvel também entra aí nessa jogada dos Transformers. A Marvel é chamada para criar o universo, o lore, a mitologia dos Transformers. Logo depois, em 84, iniciou a série animada e em 86 o filme animado pro cinema. Para vocês saberem a origem de Transformers e não falarem que fizeram um filme animado e tem que ser em live action. Transformers dá tanto para ser live action, animação, então por mais que você não goste do estilo animado, estilo animação, saiba que está apenas na essência do que é Transformers. Em 2007 a gente teve o início da franquia no cinema com a franquia do Michael Bay, que o primeiro filme é realmente bom, é muito bom o primeiro filme, eu gosto do primeiro filme e considero ele junto com os melhores filmes da franquia. E depois do primeiro é só ladeira abaixo. O 2, ele é legal, é um filme legalzinho. O 3 já começa a cair, e cai bem aquela confusão do que está acontecendo na tela com os Transformers, aquelas batalhas que não dá para saber quem que tá batendo em quem. O 4, nem me lembre que decidiram colocar dinossauros robôs, e que os robôs que causaram a extinção dos dinossauros, e teve também a mudança de elenco. Recentemente, tivemos o spin-off do Bumblebee, e aí eu comecei a tomar leve esperança na franquia Transformers. Depois, O Despertar das Feras, que eu também gostei. Ou seja, aquela pessoa que não era fã estava gostando do futuro da franquia e estava caminhando para um reinício. E com certeza o que mais chamou a atenção na franquia do Michael Bay foi o seu realismo. Eu sei, não é nem um pouco realista um carro se transformar em um mega robô. Mas tinha um realismo na transformação dos Transformers. Isso que chamava muita atenção. A transformação deles, o visual dos Transformers. Com certeza também o Link Park no final com o Optimus Prime. E agora que falamos então da franquia do Michael Bay e como começou Transformers, bora iniciar com Transformers, o início. Começa com Prime, que ainda é chamado de Orion Pax, e Megatron, que era chamado de D-16. O Orion estava procurando registros antigos da história, e sabemos mais da história desse lugar que começou com Primus.
o Triador, que se tornou o planeta, e o núcleo desse planeta surgiu os 3 Primos, que triaram a matriz de liderança, que é o que dá energia para o planeta. E essa matriz está desaparecida, é o que vai ser principal para a história do filme. Isso tirou a energia do planeta, ainda não consegue se transformar. E logo a gente vê o motivo disso. Na verdade, todos do planeta ainda não conseguem se transformar também. Aqui vemos então a amizade do D16 e também do Orion, que é um ponto super positivo do filme. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse filme sabe o final do D16 e do Orion, ou seja, Optimus Prime e Megatron. Todo mundo sabe quem é o vilão, quem é o herói e qual é o final desses dois. O que vai acontecer? É impossível uma pessoa nunca ter tido Transformers e cair em Transformers no início. Caso aconteceu isso, aviso que vai ter spoiler nesse vídeo. E caso, você já conhece Transformers e sabe qual é o caminhar dessa história, sabe que Optimus Prime e Megatron vão se tornar mega rivais, inimigos um do outro. E ver a amizade desses dois foi muito boa. Dá pra ver que foi muito bem construído. O roteiro é um ponto super positivo da amizade dos dois. Não é apenas algo forçado, onde eles falam que são amigos e pronto, acabou por aí. Você entende a amizade desses dois. É muito bom de acompanhar. E, eu vou chegar mais pra frente no momento da mudança de cada um deles. Mas conforme vai acontecendo a mudança, você não quer que acabe essa amizade, que é muito boa. O Orion e o D, eles são mineradores de Iacon, que é essa cidade abaixo de Cybertron. E o Orion está cansado. Eu vou chamar ele de Optimus, tá bom? Porque o Orion é muito estranho. Optimus. E ele está cansado de ser apenas um trabalhador. Ou seja, ele não quer mais ser CLT. Ele quer fazer mais e ser diferente para as pessoas, ser diferente para ele mesmo. E o D, ele não topa de início essa ideia, ele quer continuar o trabalho, continuar a vida dele, mas ele também sente que eles podem ser diferentes. E eles acabam indo juntos em uma corrida especial para todo o planeta. Somos apresentados também para o Sentinela Prime, o maior herói de Iacon e Cybertron, o que todos admiram e é o maior herói de todos. Ele que está lutando na guerra na superfície contra os Quintesson. Desculpa se eu errar alguma palavra, algum nome especial de Transformers. Como eu falei, eu não sou um grande entendedor, um especialista em Transformers. Mas eu gostei muito do filme e por isso que eu estou aqui falando com vocês. Eles participam dessa corrida e todos torcem pelos mineradores. E o Prime e o D, eles sentem que eles podem fazer mais. Só que eles acabam perdendo. Mas o Sentinela apoia eles a continuarem o que eles estavam fazendo e falam para eles incentivarem os trabalhadores a trabalhar mais. Ou seja, não adiantou muita coisa. Um robô-chefe dos mineradores, o Darkwing, acaba jogando eles em um subnível, o subnível 50, onde a gente conhece o Bumblebee, que claro, ainda não é chamado de Bumblebee, apenas de B-127 ou B. Ele está no subnível 50. E só essa parte é muito boa aqui do B. Essa introdução dele, que mostra o tom de humor que vai dar para o filme, é muito boa. Ele passou a vida inteira praticamente nesse subnível. E a dublagem dele também super positiva. Tanto o B e dos outros personagens, por exemplo o Prime, não é o Briggs, mas está muito boa a dublagem. Nesse subnível tem várias partes de robôs. Partes de robôs acabam emitindo um pedido de socorro do Alpha Tyrion, um soldado Prime. E esse pedido de socorro já é bem antigo, da época da guerra, do auge da guerra que aconteceu na superfície. E o Prime acredita que com esse pedido de socorro deve ter acontecido no ataque dos Primes e as coordenadas devem levar eles até a matriz de energia e assim eles podem melhorar todo o planeta. O D, novamente, ele não apoia a ideia, só que o B, ele quer ir para onde eles estiverem, só quer ter a amizade mesmo deles, E também no time a gente é apresentado a Elita, outra personagem que não queria estar ali com eles, mas conforme o filme que vai sendo construído, ela vai tendo essa amizade aí com o B, o D, e também o Orion Pax, o nosso futuro Prime. E as coordenadas que foram encontradas levam eles até uma caverna, e na caverna eles encontram os corpos dos Primes que lutaram na guerra. O D acha o Prime que ele tanto admirava, o Megatronus Prime. Bom, Megatronus, Megatron, eu acho que você está associando os nomes, E sim, realmente tem uma associação aí. E
o nome vai se transformar no que você já está imaginando. A matriz, ela sumiu, só que eles continuam procurando. E tem vários robôs Prime aí na caverna. Eles acham o Alpha Tyrion, que enviou o pedido de socorro, só que ele não morreu e estava apenas desativado e conseguem ativar ele novamente. Alpha diz que o Sentinela não é um Prime e os mineradores estão vivendo uma total mentira e ele sabe a verdade e vai contar para eles. Milhares de ciclos, a guerra contra os Quintesson foi um conflito e o Sentinela ele era um principal ajudante dos Prime. Todos eles estavam nessa caverna quando sofreram um ataque dos Quintesson, mas estavam ganhando, lutando, e o Sentinela acabou traindo eles, aproveitando que todos estavam reunidos. O Sentinela Prime matou cada um dos Primes, né? E ele finaliza dizendo por todo o poder de Cybertron, ou seja, ele queria o poder de Cybertron. Né? E por conta dele não ser um Prime, a matriz de liderança não pode ser usada por ele, porque ela só é usada por quem ela considera digno de verdade. E por esse motivo a matriz não existe mais, até existir outro Prime digno. Então ela sumiu, vai continuar desaparecida até surgir um novo Prime. Olha isso, né? O maior herói dos mineradores é um traidor de Cybertron, um traidor de Iacon e um traidor de todos eles. O Sentinela Prime, que todos consideravam o maior herói de todos, na verdade não passa de um traidor, o plot twist aí do filme. O Sentinela Prime e seus soldados encontram com o líder dos Quintesson para um acordo. E o Orion, né, e os outros estão assistindo e filmando, gravando para o que vai ser importante lá para o final da batalha final do filme. O Sentinela está dando para eles resíduos de energia, o que dá energia para o planeta. Ou seja, os mineradores trabalham e trabalham mais para o Sentinela entregar tudo isso para os Quintesson. Ou seja, o trabalho deles, que eles acreditam que um dia vai voltar a energia do planeta, o Sentinela, que é considerado o maior herói, só está entregando para os inimigos. E a partir desse momento, a gente começa a ver a construção da mudança do D-16. Ele está com muita raiva do Sentinela e podemos ver a origem do que vai se transformar a sua vilania no futuro. Ele está com muita raiva aí do Sentinela e a gente percebe que as ideias de planos para uma possível vingança, um possível duelo contra o Sentinela totalmente diferente do que o futuro Prime está pensando. Outra coisa também muito importante é que o Sentinela tirou a forma dos mineradores de se transformar apenas para poder trabalhar para ele, ou seja, ele tirou o que é de nascença deles para criar escravos em Iacon. E o Alpha então entrega algumas melhorias para esse grupo que está ali, que reativou eles, podendo assim se transformar. Todos agora possuem os corpos melhorados e como Transformers. O Alpha diz para eles revelarem a verdade para todos e entrega também o registro com tudo o que aconteceu para revelarem para o povo de Iacon e Cybertron quem é o verdadeiro Sentinela. Podemos ver então a primeira transformação deles, que, bom, não é bem uma primeira transformação, porque eles não conseguem controlar direito e é muito bom essa parte aí do filme. O B, ele vira um carro que não é carro, o Orion vê um caminhão que não é um caminhão, até porque como eles estão em outro planeta, eles não têm a informação dos veículos do planeta Terra, então seria muito estranho eles se transformarem nos veículos do planeta Terra, sendo que não conhecem, né? Então eles meio que o roteiro consegue dar uma desculpa para eles se transformarem aí. O Sentinela, né, e pega o Alpha, consegue matar ele, mas ele diz que vai surgir um novo Prime, vai derrotar aí o Sentinela. Então meio que tem um destino, uma profecia de um novo Prime, né? O Alpha diz que vai surgir um novo Prime, é como se ele já soubesse o que iria acontecer. E claro, você que está assistindo sabe quem é esse novo Prime que ele está se referindo. E o D, a gente continua vendo a mudança dele, né? Ele quer se vingar cada vez mais, ele quer fazer o Sentinela sofrer, ele não quer apenas mostrar a verdade para as pessoas, ele quer uma vingança, e ele diz que não vai confiar mais em ninguém. Ele está totalmente diferente do começo do filme, e a gente já sabe o que vai acontecer com a amizade dele e do Orion. E o Orion começa a ver também a transformação do D, que já não é como antes. E como eu falei, quando chega esse momento da transformação do D em vilão, a gente não quer que acabe essa amizade, porque o roteiro construiu tão bem a amizade dos dois no filme, que tudo que vai se caminhando para o momento que vai se tornar o vilão, que a gente sabe que ele vai ser, a gente torce para que não aconteça, mesmo sabendo a história original, e mesmo sabendo que ele vai se tornar o Prime, e ele vai se tornar o Megatron,
a gente não quer que acabe essa amizade, porque foi muito bem construída no filme. Um detalhe que foi tão importante e um ponto super positivo aí do filme, a amizade de origem de Prime e Megatron. Bom, eles são atacados, né? O ataque acaba levando o B e o D, né? O B sendo 27, o nosso futuro Bumblebee e o nosso futuro Megatron. O Orion, então, e a Elita, que não foram levados com esse ataque, elas recrutam soldados desses rebeldes. E, lá em Iacon, ele não se curva ao Sentinela, e o Sentinela acaba torturando o D, né? Fazendo com que na armadura dele ficasse desenhado o rosto do Megatronus, porque ele viu que tinha uma figura, né? Uma figurinha, uma imagem dele na sua armadura. E a gente sabe que essa imagem vai ser algo que vai ficar em todos os Decepticons, que é conhecido como o rosto ali do Megatron. O Orion conta a verdade para os mineradores em Iacon, que o Sentinela tirou a liberdade deles. E agora ele está dando a primeira escolha que eles podem ter. E esse momento é muito bom, que a gente está vendo o Orion como um líder. Agora realmente é o líder que a gente vai ver como o Optimus Prime daqui a pouco. A gente tem as duas transformações ao mesmo tempo. O D se transformando em vilão e o Orion se transformando em um líder. Mais pra frente então começa a luta em Iacon, né, com os mineradores, os soldados do Sentinela, o D tentando lutar contra o Sentinela também. Outro detalhe legal é que a gente vê a espada do Bumblebee e a máscara de batalha dele, que é algo bem característico do Bumblebee nos filmes dos Transformers. O Sentinela então ele está prestes a matar, né, o D-16, e toda Iacon está vendo uma transmissão do Sentinela falando o que ele fez de verdade. E o dele quer matar o Sentinela qualquer coisa, ele não quer deixar o Sentinela vivo, ele quer essa vingança. E o Orion impede que mate, né, ele tenta acalmar, dizendo que todos sabem da verdade, mas ele ainda quer destruir o Sentinela. O Orion diz que eles são melhores que isso e não podem continuar, eles não podem reconstruir Iacon com mais uma destruição. O Orion então atira no Sentinela, mas o Orion entra na frente, né, do D-16 e acaba tendo seu peito destruído e arranca o seu braço. E aqui é o momento totalmente transformação do Megatron, que ele simplesmente diz que desistiu de salvar sempre o Orion e joga ele para o buraco dos mineradores. E agora ele está totalmente mudado, até seus olhos estão diferentes, né? Seu olho está com uma luz vermelha e ele destrói o Sentinela de vez. Aqui temos o momento da transformação de Optimus Prime e do Megatron. Né? Ele acaba tirando a parte de energia do Sentinela e do poder que pertencia ao Megatronus. E assim ele se chama de Megatron. O Orion, nos maiores subníveis, né, dos mineradores, é acesa novamente a matriz de liderança. A atriz só ia aparecer novamente quando surgisse um novo Prime digno, com toda a história do Orion, ele tentando salvar o D, por mais que o D estava desistindo de tudo e queria destruir o Sentinela, o Orion se mostrou digno como um Prime. Então ele se torna o Optimus Prime e tem os dois momentos são feitos exatamente ali juntos. A amizade deles acabando, ele se tornando o Megatron e o Prime se tornando então o que a gente conhece, né, o Optimus Prime. E temos, claro, a primeira luta dos dois, como o Megatron e o Optimus Prime. Tem também o que é muito característico, né, o Prime com seu machado. A batalha final é muito boa e temos oficialmente, né, o fim dessa amizade que a gente acompanhou até o final do filme. E o Prime bane, né, o Megatron de Iacon e ele diz que isso não acabou. E Megatron vai embora com a alta guarda, que vai se transformar no seu exército dos Decepticons. A gente tem o final do filme com eles continuando a luta contra os Quintesson e também uma cena final onde é mostrado o Megatron com seu exército, oficializando os Decepticons, colocando o desenho, né, de Megatronus na armadura de cada um, que vai ser característico dos Decepticons. Como eu falei, com esse final me dá mais vontade ainda de acompanhar a continuação dessa história. Tá confirmado já, né, um novo filme de Transformers live action fazendo crossover com o universo de G.I. Joe. Que sim, isso em algum momento acabaria acontecendo por conta da linha de brinquedos, mas, né, também já aconteceu nos quadrinhos. Isso não é um filme que me anima em assistir, mas como eu gostei do Despertar das Feras, e segundo alguns rumores vai ser continuação de Despertar das Feras, eu creio que eu também posso acabar gostando desse filme. Mas que realmente me dá vontade de assistir é uma continuação desse universo animado.
né? Todo o roteiro, a construção e com certeza é um dos melhores filmes de Transformers já feito. Como eu falei, eu não fui um grande fã da franquia, mas eu pude ver agora essa franquia tendo um reinício. O filme do Bumblebee iniciou isso, que tirou aquele realismo do Michael Bay e colocou algo mais desenho, principalmente no visual dos Transformers. O filme do Bumblebee inicia na batalha de Cybertron, e é muito boa essa primeira cena, esse início do Bumblebee. O Despertar das Feras segue com um visual muito mais desenho / quadrinho do que o Michael Bay. E agora a gente tem uma animação mostrando a origem dos Transformers sem humanos, que segue isso. Pode ter os filmes live action com os humanos, agora vai ter o crossover com o G.I. Joe, mas ter esse universo animado mostrando a essência de Transformers, mostrando sem os humanos, com certeza vai ser muito legal de acompanhar, e eu torço que faça sucesso e que tenha continuações também. E você, curtiu o filme? Já assistiu Transformers, o início? Comenta aqui, deixa seu gostei. Se você é fã da franquia de filmes, comenta aqui também, deixa seu gostei que vai ajudar bastante o canal, e a gente conversa aqui embaixo nos comentários. E agora sim, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima, nerds!